Os nazistas nunca descobriram que uma freira tinha um quarto secreto atrás do confessionário. Marie Benoit, a Madre Superiora. Marie Benoit segurava a hóstia consagrada com mãos que não tremiam, embora soubesse que 3 oficiais da Gestapo esperavam do lado de fora com ordens de busca no convento. Soubesse que no quarto oculto atrás do confessionário havia 17 judeus, que não comiam havia 2 dias, e cujo menor ruído significaria execução imediata para todos. Soubesse que a criança de 4 anos entre eles tinha chorado a manhã inteira e que a mãe lhe dera a última dose de láudano para mantê-la dormindo durante a inspeção que estava prestes a começar. Corpus Christi, murmurou, colocando a hóstia na língua da idosa à sua frente. Uma das 18 freiras do convento de Notre-Dame de Sion, que sabiam perfeitamente o que acontecia por trás das paredes da igreja e que haviam escolhido, cada uma delas, o silêncio e a cumplicidade em vez da segurança. A batida na porta principal chegou exatamente às 9h47 da manhã, como o oficial alemão prometera na tarde anterior, quando viera avisar educadamente sobre a inspeção. Um aviso que todos sabiam ser uma ameaça mal disfarçada, porque 3 dias antes tinham encontrado um convento em Lyon, escondendo refugiados, e as freiras tinham sido fuziladas no próprio jardim. Os passos das botas alemães ecoaram pelo corredor de pedra enquanto ela guardava o cálice no sacrário. Enquanto as 17 pessoas no quarto secreto prendiam a respiração. Enquanto a criança de 4 anos continuava o sono induzido por drogas, sem saber que o seu silêncio era a única coisa que a separava da morte. O que aconteceria nos minutos seguintes determinaria se 17 pessoas viveriam ou morreriam. Mas para entender como Marie Benoit chegou a esse momento impossível, precisamos voltar 4 anos. Ao dia em que descobriu por acaso que o seu convento escondia um segredo arquitetônico que se tornaria a diferença entre vida e morte para centenas de pessoas. Se você quer saber o resto da história, deixe o like e comente de onde está nos assistindo. Capítulo 1. A descoberta. O convento de Notre-Dame de Sion havia sido construído em 1843 nos arredores de Paris. Uma estrutura de pedra cinzenta com tetos altos e corredores que pareciam desenhados para amplificar qualquer som, qualquer palavra sussurrada, qualquer passo na noite. O que o tornava o lugar menos apropriado do mundo para esconder pessoas, exceto pelo fato de que justamente essa inadequação era o seu melhor disfarce, porque os nazistas jamais imaginariam que alguém esconderia refugiados num edifício onde o menor ruído viajava pelos corredores de pedra como um sino de alarme. Marie Benoit descobriu o quarto oculto por acidente em novembro de 1940, 6 meses depois de os alemães ocuparem Paris. Quando estava consertando o confessionário que fora danificado durante uma tempestade, e notou que as medidas externas do confessionário não coincidiam com as medidas internas. Havia uma discrepância de quase 2 metros que não fazia sentido arquitetônico, até que pressionou o painel certo e a parede deslizou, revelando um espaço que os arquitetos originais do convento haviam construído por razões que ninguém mais lembrava. O espaço media 4 metros de comprimento por 3 de largura, suficiente para que pessoas ficassem em pé ou sentadas, mas não para se deitar completamente. Tinha ventilação que chegava por dutos nas paredes, originalmente projetados para permitir a circulação de calor, mas que agora deixavam o ar fresco entrar sem janelas visíveis do lado de fora. E o mais importante, ficava atrás do confessionário na capela lateral. Um lugar ao qual as freiras tinham acesso constante, sem levantar suspeitas. Durante semanas, Marie Benoit não contou a ninguém sobre a descoberta. Apenas observava durante as orações.
calculando mentalmente quantas pessoas caberiam ali, do que precisariam para sobreviver, como administrariam comida, água e dejetos humanos. Porque mesmo então, em 1940, quando a ocupação alemã ainda parecia quase civilizada, ela já sabia que, um dia, aquele espaço seria necessário, que os nazistas não parariam na ocupação, mas avançariam para algo muito pior. Em maio de 1942, Marie Benoît preparou o espaço em segredo. Trouxe baldes que poderiam servir como banheiros improvisados, cobertores que deixariam o chão de pedra menos cruel, pequenas lamparinas a óleo que forneceriam luz sem consumir o oxigênio que velas consumiriam. Desenvolveu um sistema de sinais baseado em batidas na parede. Uma batida significava segurança. 2 batidas significavam cautela. 3 batidas significavam perigo imediato e silêncio absoluto. E por fim, confiou nas outras 17 freiras do convento. E todas, sem exceção, aceitaram participar do que sabiam ser traição punível com execução. Capítulo 2. A primeira, refugiada. A intuição dela se confirmou em julho de 1942, quando começaram as deportações em massa, quando 16.000 judeus parisienses foram presos em 2 dias na operação que os franceses chamariam de Rafle du Vélodrome d'Hiver, quando famílias foram separadas e colocadas em trens rumo ao leste, a destinos que oficialmente eram reassentamento, mas que rumores cada vez mais insistentes descreviam como campos de extermínio. 3 dias depois de as batidas começarem, um homem chamado Samuel Levy chegou ao convento à meia-noite, batendo freneticamente na porta. Marie Benoît o recebeu e encontrou um homem cadavérico, com um olhar de desespero absoluto. "Minha esposa foi presa há 2 dias", disse. "Estão me procurando. Consegui esconder minha filha de 7 anos, mas ela não pode ficar onde está. Os alemães estão revistando todos os prédios. Preciso que a escondam, por favor. Farei qualquer coisa." Marie Benoît tomou a decisão que mudaria o curso dos 3 anos seguintes. "Traga sua filha", disse simplesmente. "Nós a esconderemos. Não precisamos do seu dinheiro. Apenas traga a menina antes do amanhecer." Samuel Levy voltou 2 horas depois com Rachel, uma menina de 7 anos claramente aterrorizada, que não falava desde que prenderam sua mãe. O trauma a deixara num estado de choque silencioso que, paradoxalmente, era uma vantagem para escondê-la. Marie Benoît levou Rachel ao quarto secreto naquela noite e explicou, com uma voz suave porém firme, que ela teria de ficar muito quieta durante o dia, que as freiras lhe trariam comida e água, que não poderia sair até ser seguro. Rachel assentiu sem dizer uma palavra. Seus grandes olhos escuros mostravam uma compreensão que nenhuma criança de 7 anos deveria ter. A compreensão de que sua vida dependia do seu silêncio. Samuel Levy se despediu da filha, sabendo que provavelmente nunca mais a veria. "Seja boazinha", disse em Yiddish. "Lembre-se de que sua mãe te ama, de que eu te amo." Ele foi capturado 3 dias depois, enquanto tentava chegar à zona não ocupada da França. Foi enviado a Drancy e de lá para Auschwitz, onde morreu em outubro de 1942. Nunca soube que a filha sobreviveria à guerra, que Marie Benoît a manteria escondida por 6 semanas até que documentos falsos a transformassem em René Dubois, suposta sobrinha órfã de uma das freiras. A experiência com Rachel ensinou a Marie Benoît lições cruciais sobre como operar o esconderijo. Primeiro, que o silêncio era absolutamente vital num edifício onde todo o som ecoava. Segundo, que ela precisava de uma rede externa de apoio para fornecer documentos falsos, comida extra e, por fim, transporte para levar as pessoas a lugares mais seguros.
Ela começou a construir essa rede de forma sistemática nos meses seguintes. Seu primeiro contato foi o padre Jacques, sacerdote da paróquia vizinha, que expressou em particular o horror que sentia diante das deportações. Marie Benoit o procurou durante a confissão, onde o que se diz está protegido pelo segredo sacramental. Padre, estou escondendo judeus no meu convento e preciso de ajuda para obter documentos falsos. O padre Jacques respondeu que tinha acesso a registros paroquiais de batismo e poderia criar entradas retroativas. Foi o começo de uma rede que eventualmente incluiria um falsificador, que produzia papéis de identidade perfeitos, um médico que fornecia atendimentos sem fazer perguntas, e motoristas que transportavam refugiados ocultos para a França não ocupada. Capítulo 3. A Rede de Sombras. Em 1943, a operação do convento já havia se expandido, além de oferecer apenas um esconderijo temporário. Marie Benoit se tornara um nó central de uma rede de resistência mais ampla que movia judeus pela França em direção à Espanha. A rede funcionava com uma precisão quase militar. Cada pessoa tinha um papel específico. Cada operação era planejada com meticulosidade. Cada contingência era considerada. O sistema exigia recursos significativos e Marie Benoit os coordenava com habilidade de banqueira. O financiamento vinha de múltiplas fontes. Havia famílias judias ricas que tinham escondido parte de sua fortuna e pagavam generosamente por cada pessoa salva. Havia católicos franceses que doavam com regularidade porque a consciência não lhes permitia permanecer passivos. E o mais surpreendente, Marie Benoit identificara alguns oficiais alemães potencialmente corruptíveis. Nem todos os alemães eram nazistas fanáticos. Alguns tinham dúvidas sobre as políticas que eram forçados a implementar. O tenente Klaus Weber era o exemplo perfeito. Ele supervisionava os registros de instituições religiosas no distrito e inspecionava o convento regularmente. Marie Benoit o observou cuidadosamente e notou sinais sutis de desconforto com o que fazia. A forma como desviava o olhar quando outros oficiais falavam sobre deportações, o modo como a mandíbula se contraía quando via crianças judias sendo colocadas em caminhões. Ela começou a cultivá-lo por meio de conversas aparentemente casuais após as inspeções, falando de teologia e filosofia. Às vezes é difícil, Weber admitiu certa vez, quando você recebe ordens que o seu coração diz que estão erradas, mas o seu dever diz que você deve obedecer. Marie Benoit respondeu citando Santo Agostinho: uma lei injusta não é lei de modo algum. Há momentos em que a obediência à autoridade temporal entra em conflito com a obediência à lei moral superior. A partir desse momento, Weber começou a mencionar casualmente quando grandes batidas estavam sendo planejadas, informação que salvou incontáveis vidas. O desafio logístico mais constante era a comida, porque as rações eram rigidamente controladas. O convento recebia exatamente o necessário para 18 freiras. Comprar mais levantaria suspeitas. A solução veio por meio de um agricultor local chamado Henri Moreau, que passou a entregar produtos extras escondidos no fundo das caixas. Marie Benoit pagava preços inflados como compensação pelo enorme risco que ele corria. As freiras complementavam essas provisões, sacrificando parte das próprias rações. Todas perderam peso de forma significativa durante os anos de ocupação. O láudano tornou-se uma ferramenta necessária e terrível para manter crianças pequenas dormindo durante as horas críticas em que oficiais alemães inspecionavam o convento. Marie Benoit odiava usá-lo. Odiava a maneira como as crianças despertavam confusas e assustadas. Mas o cálculo era brutalmente simples.
Uma criança chorando durante uma inspeção significava a morte para todos no quarto e, provavelmente, execução para todas as freiras, enquanto o láudano significava algumas horas de sono antinatural, mas vida. Quando as opções eram essas, a moralidade se reduzia a uma aritmética de sobrevivência. Marie Benoit mantinha registros meticulosos de cada pessoa que passava pelo convento, usando um sistema de códigos numéricos que parecia um inventário de suprimentos. 12 quilos de farinha chegaram em 15 de março, distribuídos em 3 de abril. Significava que a pessoa número 12 chegara em 15 de março e fora transferida para um local seguro em 3 de abril. Quando a guerra terminou, os registros já chegavam ao número 214. O que mantinha Marie Benoit acordada à noite não era o medo de ser capturada, mas a responsabilidade impossível de decidir quem viveria e quem morreria. Porque o convento só podia esconder um número limitado de pessoas ao mesmo tempo, e os pedidos de ajuda superavam dramaticamente a sua capacidade. Cada dia trazia decisões impossíveis. Ela desenvolveu um sistema de prioridade que tentava maximizar vidas salvas, mas que, inevitavelmente, significava recusar pessoas que provavelmente morreriam. Cada recusa era um peso adicional na sua alma. Capítulo 4. A Noite das 17 Almas. Em 3 de março de 1944, todo o sistema que Marie Benoit havia construído enfrentou sua prova mais extrema quando 17 pessoas chegaram ao convento num intervalo de 6 horas, buscando o refúgio de uma grande batida que a Gestapo estava conduzindo no distrito. Normalmente, o convento nunca abrigava mais de 6 pessoas ao mesmo tempo, porque mais do que isso, tornava o espaço insuportavelmente apertado e aumentava exponencialmente o risco de detecção. Mas naquela noite as circunstâncias não deixaram escolha, porque a alternativa era permitir que 17 pessoas fossem capturadas. As 17 pessoas incluíam 2 famílias completas, os Goldberg, com 3 crianças de 12, 8 e 4 anos, e os Weinstein, um casal idoso com a filha adulta e o neto de 6 anos. Havia também 5 pessoas sozinhas, cujos apartamentos já não eram seguros, e 3 crianças sem pais cujas famílias haviam sido deportadas. O grupo era um pesadelo logístico. Gente demais num espaço pequeno demais. Crianças pequenas demais que representavam risco de barulho. Marie Benoit os acomodou com a precisão de um engenheiro, resolvendo um problema impossível de encaixe. Os adultos sentavam com as costas nas paredes, as crianças maiores no colo, as menores no centro. Ela calculou que, nessa configuração, poderiam permanecer por um curto período sem sufocar se respirassem conscientemente devagar e não entrassem em pânico, porque o pânico aumentaria o consumo de oxigênio de forma exponencial. Ela explicou a situação com honestidade brutal. Vocês ficarão aqui de 2 a 5 dias. O espaço é extremamente apertado e vocês estarão desconfortáveis a cada minuto. Mas o desconforto não vai matar vocês, enquanto serem capturados vai. As crianças pequenas receberão láudano nas horas de maior risco. Hannah Goldberg começou a chorar quando Marie Benoit explicou o láudano, mas foi a filha Rebecca, de 12 anos, quem falou: "Mãe, se o Daniel chorar durante uma inspeção, todos nós morremos. A Madre Superiora está fazendo o que é certo." Era a declaração de uma menina que amadurecera anos em meses. Marie Benoit fechou o painel secreto às 23h45, deixando 17 pessoas numa escuridão quase completa. Ela sabia que as próximas horas seriam as mais difíceis, enquanto todos se ajustavam ao espaço confinado, à escuridão, à realidade de que estavam totalmente dependentes das freiras para tudo. Antes de dormir,
rezou intensamente, não por uma intervenção divina milagrosa em que já não acreditava, mas por força para fazer o necessário sob pressão. Capítulo 5. A inspeção de Krantz. Às 6h30 da manhã do dia seguinte, Marie Benoit foi acordada com uma mensagem urgente do seu contato na prefeitura de polícia. Os alemães haviam planejado uma inspeção surpresa no convento para aquela manhã. Não seria o tenente Weber, mas uma equipe especializada da Gestapo liderada pelo Hauptsturmführer Otto Krantz, um especialista em encontrar esconderijos com reputação de meticulosidade fanática, que havia desmantelado pessoalmente 8 operações em Paris nos últimos 6 meses. Marie Benoit sentiu o estômago se contrair ao ler o nome de Krantz. Todos na rede conheciam aquele nome. Seu método era metódico e científico. Ele media dimensões de cômodos, usava instrumentos para detectar espaços ocultos. Era exatamente o tipo de investigador que poderia descobrir o quarto secreto se dedicasse tempo suficiente ao confessionário. Ela reuniu as freiras imediatamente e explicou que manteriam a rotina exatamente como sempre, porque qualquer desvio alertaria os alemães. Ela foi ao quarto secreto e deu a sequência de batidas que significava silêncio absoluto iminente. Depois abriu o painel para sussurrar instruções. Inspeção alemã em 2 horas. Provavelmente a mais perigosa que já enfrentamos. Preciso que todos permaneçam completamente imóveis e em silêncio até eu bater 3 vezes. Vou administrar láudano agora ao Daniel e ao pequeno David. Para os demais, lembrem-se de que até uma respiração pesada pode ser percebida. Ela administrou as gotas de láudano cuidadosamente medidas ao pequeno Daniel Goldberg, de 4 anos, e ao David Weinstein, de 6. Hannah Goldberg segurou o filho enquanto o remédio fazia efeito, observando como os olhos da criança ficavam vidrados e então se fechavam. Era uma imagem que perseguiria Marie Benoit pelo resto da vida. O momento em que a sobrevivência exigia roubar temporariamente a consciência de uma criança inocente. Os oficiais da Gestapo chegaram exatamente às 9h47 da manhã. Eram 3 homens liderados por Krantz. Um homem de cerca de 40 anos, com um rosto que parecia esculpido em pedra, sem expressão. Olhos cinzentos que examinavam tudo com uma intensidade quase mecânica. Ele não se deu ao trabalho de ser cortês. Apenas apresentou a autorização e iniciou a inspeção imediata, enquanto os subordinados fotografavam e mediam cada sala com instrumentos sofisticados. A inspeção avançou de forma sistemática. Krantz examinava cada ambiente com atenção obsessiva, abria armários e media profundidades. Batia nas paredes ouvindo sons que indicassem espaços vazios, revistava sótãos e porões. Marie Benoit o observava com uma calma externa perfeita, enquanto a mente calculava que, se ele aplicasse o mesmo nível de escrutínio ao confessionário, descobriria o quarto com quase toda certeza. Finalmente chegaram à capela depois de quase 2 horas. Krantz passou vários minutos estudando o confessionário. Caminhou ao redor dele por completo. Tirou a fita métrica e mediu o comprimento externo. Depois, entrou e mediu o comprimento interno. Seus olhos se estreitaram quando notou que os números não coincidiam perfeitamente. Este confessionário tem proporções incomuns, disse aos subordinados. Há uma discrepância de aproximadamente 2 metros. Ele se voltou para Marie Benoit. Irmã, há quanto tempo existe este confessionário? Ela respondeu, com voz neutra, que era de 1843. Parte da estrutura original. Krantz tirou um pequeno martelo e começou a bater nas paredes metodicamente, ouvindo com atenção o som produzido por cada golpe. Do outro lado,
17 pessoas prendiam a respiração enquanto as batidas ressoavam como tambores de execução. Rebecca Goldberg segurava o irmão Jacob com força, tampando-lhe a boca preventivamente. Capítulo 6. A mentira perfeita. Krantz bateu em cada sessão com método, o rosto cada vez mais concentrado quando percebia que certas partes soavam levemente diferentes. Por fim, parou exatamente no painel que abria para o quarto secreto. Bateu 3 vezes, escutou com atenção, e então se virou para os subordinados. Este painel soa oco. Traga o instrumento de medição precisa. Marie Benoit sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão completamente neutra. Esse era o momento que ela temia havia 3 anos. Ela sabia que tinha cerca de 30 segundos antes de as medições revelarem o espaço oculto de forma definitiva. Sua única opção era a persuasão. Hauptsturmführer, disse, com uma voz que misturava respeito e leve preocupação. Devo mencionar que esse painel específico tem sido problemático desde que eu era noviça. A madeira expandiu por causa da umidade e nunca mais encaixou perfeitamente. Por isso soa diferente. Tivemos que reforçá-lo com suportes adicionais atrás para evitar que empenasse. Esses suportes provavelmente são o que o senhor está interpretando como um espaço oco. Era uma mentira perfeitamente construída, porque continha elementos verificáveis. O painel de fato havia sido reforçado e havia marcas de reparo que Krantz poderia ver. A questão era se o instinto dele seria mais forte do que a explicação razoável. Krantz a estudou por um longo momento e Marie Benoit sustentou o olhar sem piscar, sem mostrar nervosismo que ele interpretaria como culpa. Por fim, ele assentiu. Vou verificar sua história. Se eu descobrir que está mentindo, voltarei com ordens para desmontar este confessionário completamente. O subordinado trouxe o instrumento sofisticado. Eles mediram a espessura da parede em vários pontos, anotaram dados, compararam números. Marie Benoit rezava por dentro, enquanto mantinha uma expressão de leve curiosidade. Dentro do quarto, as 17 pessoas ouviam com terror crescente. Sabiam que estavam a minutos de serem descobertas. Algumas rezavam silenciosamente. Outras esperavam com resignação. Depois de vários minutos que pareceram eternos, Krantz se afastou e voltou-se para Marie Benoit. As medidas são incomuns, mas não indicam de forma definitiva um espaço oculto. A espessura adicional pode ser explicada pelos reforços que a senhora mencionou. No entanto, farei uma anotação no meu relatório e é possível que voltemos com uma equipe mais especializada. Marie Benoit respondeu que estavam sempre à disposição para inspeções. Não temos nada a esconder, disse, com uma sinceridade perfeitamente falsa, enquanto 17 pessoas se escondiam a poucos metros atrás. A inspeção continuou por quase mais 2 horas. Por fim, às 13h15, Krantz declarou que estava concluída. Não encontramos evidência definitiva de atividades ilegais. No entanto, como mencionei, é possível que voltemos. Os 3 oficiais finalmente foram embora. Marie Benoit observou até o veículo desaparecer. Esperou mais 15 minutos e então foi ao confessionário e deu as 3 batidas que significavam segurança. Ela abriu o painel e encontrou 17 pessoas em estados variados de tensão extrema. Algumas choravam em silêncio. Outras estavam em choque. Nós ouvimos tudo, disse o Sr. Weinstein com a voz trêmula. Quando ele bateu na parede, eu achei que meu coração ia explodir e que ele ouviria. Marie Benoit lhes deu água e comida. Permitiu que saíssem do espaço pela primeira vez em mais de 36 horas. Mas sabia que eles não podiam ficar ali, porque Krantz voltaria com equipamento mais sofisticado. Capítulo 7. O legado do silêncio.
Naquela noite, Marie Benoit acionou todos os seus contatos com uma urgência que jamais havia usado. Ela precisava mover 17 pessoas imediatamente. Era um pedido extraordinário que exigia coordenar múltiplas células da resistência. Georges, o falsificador, trabalhou 30 horas seguidas produzindo 17 conjuntos de documentos falsos. O padre Jacques criou certidões de batismo retroativas. Motoristas ajustaram rotas. Famílias francesas concordaram em oferecer abrigo temporário. A evacuação começou em 5 de março. As 17 pessoas foram transferidas em 3 grupos separados. Primeiro, os indivíduos sozinhos. Depois, os Weinstein, escondidos num caminhão de entregas. Por fim, a famílias, Goldberg e as crianças órfãs, que Marie Benoit acompanhou pessoalmente de trem até Bordeaux, usando documentos que os identificavam como escolares católicos sendo evacuados. A viagem foi um pesadelo de tensão constante, com inspeções em cada parada. Mas as crianças foram extraordinariamente corajosas. Em 10 de março, todos haviam sido transferidos com sucesso. Alguns já na Espanha, outros em casas seguras no campo. Marie Benoit permitiu que limpassem completamente o quarto secreto. Quando Krantz voltou em 15 de março com um aparelho de raios-x portátil, como havia prometido, não havia nada para encontrar. Os raios-x mostraram exatamente o que ela descrevera. Suportes de madeira, espaços entre eles, nada que sugerisse uso recente. Krantz foi embora frustrado, mas sem provas. A operação continuou durante o restante da ocupação, mas Marie Benoit foi mais cautelosa. Nunca mais permitiu mais de 4 pessoas ao mesmo tempo. Paris foi libertada em 25 de agosto de 1944. Marie Benoit continuou trabalhando até maio de 1945, quando a guerra terminou. No total, entre novembro de 1940 e maio de 1945, o convento escondeu aproximadamente 214 pessoas. Os nazistas nunca descobriram o quarto. Nunca capturaram Marie Benoit. Depois da guerra, Marie Benoit raramente falava sobre o que havia feito. Rejeitava o título de heroína, insistindo que qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. As freiras pagaram o preço de maneiras que o mundo nunca viu. Algumas desenvolveram problemas crônicos de saúde relacionados a estresse e desnutrição, mas nenhuma expressou arrependimento. O quarto secreto permaneceu oculto até 1983, quando uma reforma o redescobriu. Nessa época, Marie Benoit tinha 83 anos e finalmente contou a história completa. Sobreviventes começaram a voltar. Rebecca Goldberg, agora professora de história em Tel Aviv, com 3 filhos, levou a família para conhecer a freira que a havia salvado. Quando eu ouvi aquelas batidas do martelo, disse aos filhos, eu pensei que era o fim. Mas a madre Marie Benoit nos salvou com a sua calma impossível, com a coragem de olhar aquele nazista nos olhos e mentir com tanta perfeição. Marie Benoit respondeu com a humildade de sempre. Não fui só eu. Foram 18 freiras que, todos os dias, escolheram o silêncio quando falar teria sido mais seguro. Elas foram as heroínas. Em 1985, o Yad Vashem reconheceu Marie Benoit e as freiras como justas entre as nações. Marie Benoit morreu em 5 de março de 1990, aos 90 anos. Seu funeral foi acompanhado por mais de 200 pessoas, incluindo sobreviventes de vários países. Estimativas sugerem que as 214 pessoas salvas geraram aproximadamente 600 descendentes diretos. 600 pessoas que existem porque uma freira descobriu um espaço oculto e decidiu usá-lo para desafiar o mal. O confessionário foi preservado como monumento, o quarto transformado em museu. Há uma placa que diz:
Neste lugar, a Madre Marie Benoit e as irmãs salvaram 214 vidas judaicas. Seu silêncio foi sua arma. Sua fé foi sua força. A Gestapo nunca descobriu que uma freira tinha um quarto secreto atrás do confessionário, porque nunca imaginou que a resistência mais eficaz viria não de explosivos, mas de silêncio disciplinado. Mentiras perfeitamente executadas e a determinação absoluta de proteger os inocentes. Marie Benoit provou que heróis nem sempre usam uniformes ou carregam armas. Às vezes, usam hábitos de freira e operam em espaços secretos, salvando vidas com nada além de coragem, inteligência e a convicção de que proteger os inocentes era um dever mais importante do que proteger a si mesma.